Olá, seja bem-vindo ao programa Em Destaque, você que nos acompanha pela Record News e também pela TV Sim. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Hoje no programa, o meu convidado é o prefeito de Vila Velha, Max Filho. Vamos falar sobre a cidade que é a mais antiga do Espírito Santo, também falar sobre os desafios, o momento da pandemia e também as novidades para a cidade Canela Verde. O programa Em Destaque já está no ar. Muito bem, seja mais uma vez bem-vindo ao programa Em Destaque, você que nos acompanha pela Record News e também pela TV Sim. Como eu disse na escalada, hoje meu convidado é o prefeito de Vila Velha, Max Filho. Max, prazer te receber aqui no programa, seja muito bem-vindo. Alegria toda minha, Fabiano, prazer grande. Prazer grande. Encontrar. O prazer é nosso, Max. Vamos falar de Vila Velha, né? A cidade mais antiga do Espírito Santo, a primeira, né? Onde o Espírito Santo nasceu e que tantas belezas, uma cidade tão encantadora, mas que hoje também vive um momento delicado, assim como o restante do estado, o restante do país, do mundo, né? Com a pandemia da Covid-19, Max, eu não tenho como abrir essa entrevista sem falar desse assunto, infelizmente. Claro, lógico. Né? Que é um assunto que deixa todos nós tristes, né? Sem dúvida. Como que a prefeitura tem lidado com isso? Vila Velha foi, assim, a primeira cidade do Espírito Santo que importou o vírus, né? Ele veio de avião da Europa e parecia que no início Vila Velha era o portal de entrada da Europa no Espírito Santo, porque os casos, todos os primeiros, se revelaram em Vila Velha. Na verdade, Vila Velha foi a segunda cidade do Brasil a registrar casos do novo coronavírus, né? São Paulo registrou os 5 primeiros casos, o 6º caso foi em Vila Velha, uma pessoa que tinha vindo da Itália. E depois outras pessoas que vieram da Inglaterra, etc. Enfim, Vila Velha tem se alternado na liderança em quantidade de casos, né? Vila Velha, Serra, Vitória, consequentemente hoje é o município que tem também a maior quantidade de pessoas curadas, né? E de certa forma imunizadas, se bem que a gente ainda não sabe o detalhe do comportamento desse vírus, é uma coisa muito nova, né? Verdade. Os primeiros casos começaram a serem revelados na China a partir do início desse ano, então é uma coisa que explodiu no mundo inteiro, então a gente não sabe se a mesma pessoa pode pegar 2 vezes. Em Vila Velha há um caso que está sendo estudado e outro caso em Cachoeiro, mas enfim, a gente crê na imunização de uma boa parte da população, mas é muito importante que enquanto não tiver uma vacina testada e atestada da sua validade, da sua eficácia, é importante que nós todos continuemos tomando os nossos cuidados, né? O distanciamento social, o lavar constantemente das mãos com sabão, com água e sabão, o álcool em gel, né? O uso de máscara é um acessório hoje que não é nem acessório mais, é uma coisa principal. É verdade. Hoje você vê uma pessoa sem máscara na rua, você até fica abismado, leva um susto, fica preocupado, né? Então, assim, e o município tem atuado em parceria com o governo do estado, as demais prefeituras, né? Nós tomamos algumas providências assim específicas, nós construímos 5 consultórios de campanha, por assim dizer, porque todo estado gripal, toda pessoa gripada, ela é atendida em separado dos demais pacientes. E a partir dessa semana nós retomamos a marcação de consultas corriqueiras, ordinárias, né, que não síndromes gripais. Então nós montamos em 5 unidades de saúde para atender somente pessoas gripadas, consultórios apartados, afastados da construção da unidade de saúde. E temos feito esse tipo de atendimento para isolar as pessoas gripadas, sobretudo nesse período de inverno, onde costuma proliferar muita quantidade de manifestações de gripe nas pessoas. Então tem sido um diferencial importante no sentido de você proteger as demais pessoas desse convívio com essas pessoas gripadas, né? Estamos também entregando novos equipamentos de saúde. Entregamos a unidade de saúde de Vila Batista no primeiro semestre desse ano. Vamos entregar até o final do ano outras unidades de saúde importantes também. Visitamos a de São Torquato semana passada. Agora, no contexto da pandemia, o Congresso Nacional editou uma nova lei, a Lei 173, a Lei Complementar 173,
que entrou em vigor a partir de 27 de maio, que alterou a lei de responsabilidade fiscal. Então, por exemplo, nem servidores concursados você pode estar nomeando nos 180 dias finais ao período do governo, né? Então, você só pode fazer a nomeação daqueles cargos, daquelas pessoas que eventualmente falecerem ou que tenham pedido exoneração do seu cargo, somente para repor essas vagas que você pode estar trabalhando pela nova lei da responsabilidade fiscal, que foi alterada por essa lei complementar 173. Então, são coisas muito novas que o Brasil está vivendo nesse contexto recente. Vila Velha vinha executando um concurso público desde o início desse ano, com as provas em fevereiro. Não pudemos concluir o concurso porque a partir de março veio a pandemia e a proibição de aulas regulares e aulas presenciais, e nós ainda tínhamos fases do concurso, por exemplo, a prova prática, que precisava reunir as pessoas numa sala de aula. Então, algumas etapas para alguns cargos nós não podemos completar. Então, você administrar num contexto de uma série de contingências, inclusive contingência legal, mas sobretudo a contingência do coronavírus, você atravessar essa fase muito difícil para todos nós e para quem governa também não tem sido diferente, com a quantidade de pessoas que também nós temos colocado em teletrabalho, né? As pessoas, praticamente uma autodeclaração, estou gripada, não vem ao serviço, você tem que respeitar, porque é bom que a pessoa gripada ou com febre também não compareça ao serviço. Claro. Então, você tem a redução da sua capacidade de trabalho, a sua força de trabalho, o conjunto dos seus servidores ali pegando no chifre do boi, né, do touro. Então você tem a capacidade reduzida da sua mão de obra, você tem as contingências do período do coronavírus, as próprias alterações legais em razão da pandemia, enfim. E você tem que dar conta do recado nesse tempo, né? Um tempo difícil que todos nós temos atravessado. Mas graças a Deus Vila Velha atravessa esse tempo de forma organizada, sem perder o seu conceito AAA junto ao Tesouro Nacional. Vila Velha preservou sua capacidade de investimento. Vila Velha contratou seu primeiro financiamento internacional nesse ano, foi no final do ano passado, que está garantindo o nosso plano de obras não somente para agora, mas para o próximo mandato, né? Aquele que vier assumir a prefeitura a partir do ano que vem já vai ter projetos executivos prontos. Sim. E o dinheiro para pagar a conta. Então, Vila Velha está preservando a sua capacidade de investimento. Fizemos na semana passada, na Bolsa de Valores de São Paulo, bati o martelo pela PPP da iluminação. Vamos falar inclusive sobre ela no próximo bloco, Max, porque de fato é uma coisa que marca a história de Vila Velha, né? Sim. Essa reformulação toda da iluminação pública em Vila Velha, por isso que eu te interrompi para a gente falar em detalhes. No próximo bloco a gente vai para um rápido intervalo, mas é bem rapidinho, não sai daí, não mude de canal, que a gente volta já. Estamos de volta com o nosso programa, hoje recebendo em destaque o prefeito de Vila Velha, Max Filho. Prefeito, no bloco anterior a gente falou um pouco sobre os desafios, né, de administrar uma cidade do porte de Vila Velha em meio a essa pandemia que a gente vive, que o mundo enfrenta, né? Inclusive desafios não fáceis mesmo, porque você fala de uma cidade que tem a população que Vila Velha tem em quantos mil habitantes hoje? 493 mil habitantes. 493 mil habitantes, a cidade de Vila Velha, que tem os principais pontos turísticos, como o Convento da Penha, as praias, ou seja, tudo levando aí a uma situação meio contrária às orientações, porque você tem atrativos, né, que acabam levando pessoas a irem ao município. Turistas ou até do próprio estado. Então isso realmente já é um desafio. Agora você falou de uma novidade, né, no finalzinho do bloco anterior, sobre essa PPP. É uma para iluminar a cidade. Queria que você explicasse para a gente como que é esse processo, é algo novo também no município, né? Sem dúvida. Vila Velha é a primeira cidade do estado a lançar uma parceria público-privada em torno da iluminação pública, porque é um ativo que a cidade tem, o seu parque de iluminação pública. E aí nós vamos dar uma modernizar um passo gigantesco. Nós vamos
trocar todos os 35 mil pontos de iluminação pública da cidade por uma nova iluminação toda em LED. Então essa estrutura de LED, já no primeiro ano da concessão, já possibilita que vários outros sistemas da informação possam estar acoplados a esse projeto. Então, câmera de vídeo monitoramento, você pode estar instalando em tempo real, você pode estar controlando os semáforos de uma central. A telegestão vai te dar a posição da lâmpada. Antes que ela apague, você já pode diagnosticar a sua patologia, né? Antes que ela termine apagando de vez. Então você tem como se antecipar o problema. Então é uma tecnologia mesmo. É a última palavra em termos de avanço tecnológico. E isso vai possibilitar ao parceiro privado, ao concessionário, que ele possa fazer rodar outros sistemas a partir da estrutura de LED. A estrutura do LED é uma espécie de um esqueleto onde sistemas de informação, controle de estacionamento e vários outros sistemas que você pode estar... Internet Wi-Fi, por exemplo, também? Wi-Fi em cada ponto de iluminação pública. Então, assim, vai ser um avanço importante. Pode ser muito útil na mobilidade urbana, muito útil na segurança do cidadão, muito útil para a saúde, para a educação, para as políticas públicas. Então, assim, você colocar esses sistemas da informação disponíveis ao cidadão é algo que vai agregar muito valor, né? Foi alvo de uma disputa muito interessante, as maiores empresas do ramo do Brasil participaram, algumas concorrentes estrangeiras também, italiana, francesa, e então Vila Velha vai ter um parceiro privado e quem ganha com isso é só a cidade, o cidadão, já a partir do primeiro ano da sua concessão. Prefeito, é uma tecnologia parecida com o que foi instalada no Convento da Penha, na ladeira do convento? Exatamente, nós fizemos a nova iluminação monumental do Convento da Penha, naquele padrão de qualidade. Então, o convento já é, digamos assim, a cereja do bolo. Sim, ficou muito bonito, né? Agora vem o bolo como todo. O Convento da Penha é o principal ponto turístico, né, do estado do Espírito Santo, e a gente fez essa valorização, e quando implantamos em 2018 só o Convento da Penha e o Cristo Redentor no Rio de Janeiro tinha, né, aquela possibilidade, aquela possibilidade de luzes do LED, né? E hoje a gente já participa de eventos até daquela projeção mapeada, né? Que você mapeia e faz toda uma projeção no alto do convento, que tem sido uma coisa maravilhosa. Claro que em época de normalidade, né? Claro. Época de pandemia, não dá para juntar as pessoas em lugar nenhum. Nem a festa da Penha teve presencial nesse ano de 2020, um ano atípico. É um ano atípico, né? A Festa da Penha, que é a terceira maior festa mariana do Brasil, né? É a maior festa religiosa do Espírito Santo, e esse ano, de fato, o evento teve que ser cancelado, né? Por conta da pandemia. Não foi cancelado porque aconteceu virtualmente, né? Virtual. Presencialmente foi cancelado. Apesar dos padres, dos freis, terem mantido o portão do convento aberto, as pessoas não foram. Muito bom isso, né? As pessoas não foram, respeitando o isolamento, o distanciamento social, né? Isso é importante, né? De fato, a gente vive tempos atípicos, né? Um tempo atípico, e é importante que as pessoas façam a parte, né? Eu até conversava isso com o prefeito antes aqui do programa entrar no ar, que a gente está tendo um fluxo de volta à normalidade aos poucos, né? Ainda está cedo em falar em normalidade, mas está voltando aos pouquinhos. E a gente já vê, por exemplo, algumas pessoas às vezes até teimando um pouquinho, as praias às vezes lotadas, o calçadão lotado. As pessoas têm que segurar um pouquinho a onda, porque ainda não está tempo, não está na hora disso ainda, né, prefeito? É verdade, nós estamos ainda no platô, na média de mortes, 1.000 mortes por dia no Brasil. É muito alto. Então, o Brasil, Estados Unidos, hoje tem sido o epicentro dessa pandemia. Não é motivo para relaxar os cuidados, pelo contrário, é hora de continuar observando a vigilância. Perdemos muitas pessoas queridas, amadas. Vila Velha perdeu mais de 400 almas. Então, não é algo que a gente possa ser leviano e tratar de forma superficial esse tempo que nós estamos vivendo. Não, com certeza. E Vila Velha continua tendo, vai continuar tendo com certeza essas belezas todas. É só esperar um pouquinho, né, prefeito? Isso. Vai passar a pandemia, todo mundo vai poder passear e visitar o convento, as praias, enfim, tudo mais. A gente espera que isso seja breve. Se Deus quiser. É o nosso desejo. Prefeito, vamos para mais um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta e a gente continua o nosso papo com o prefeito de Vila Velha, nosso convidado de hoje do programa Em Destaque. É bem rapidinho, a gente já volta.
Voltamos com o programa Em Destaque, hoje recebendo o prefeito de Vila Velha, Max Filho, nosso convidado de hoje aqui no programa. Prefeito, Vila Velha tem algumas novidades, uma delas são os quiosques, né, lá na praia, na orla ali de Itaparica, de Itapuã, quiosques que passaram por uma polêmica muito grande, uma ação aí do Ministério Público. Queria até que o senhor explicasse um pouco desse processo e falasse dos quiosques que estão subindo, né? Eu passei hoje na orla ali, os quiosques, as obras em adiantado estado, isso é muito bacana de ver. Muito bom. De fato, assim, uma ação movida pelo Ministério Público Federal, que transitou em julgado, né, até as últimas instâncias, determinando a demolição pura e simples de todos os quiosques. E nós conseguimos fazer um acordo com o juiz e com o próprio autor da ação, o Ministério Público Federal, que concordou no sentido da gente construir novos quiosques, desde que respeitássemos a legislação ambiental e especialmente as orientações do IEMA. E o IEMA tem uma cartilha a respeito dos quiosques, que é você respeitar o cone visual das ruas que chegam na praia. Então, no centro da rua, 20 metros para um lado, 20 metros para o outro, aí não pode ter quiosque. A pessoa, quando chega, tem que ver o mar, tem que ver a praia, enfim. E, além disso, o fato de colocar um quiosque separado do outro a cada 100 metros. Então, a distância mínima entre os quiosques. Sim. Conjugando essas duas equações, chegou-se à conclusão de que seria possível até 20 quiosques. E licitamos 20 quiosques. E 13 venceram. Todos 13 os quiosqueiros que eram quiosqueiros até então, porque a nossa licitação deu preferência a quem tivesse experiência com quiosque. A quem já estava lá antes disso. Já estava lá. Então, os 13 que estão erguendo seus quiosques são quiosqueiros daquelas que já estavam lá há mais de 40 anos, né? Sim. Já começaram na Praia da Costa, foram para lá em 89, para a orla de Itapuã e Itaparica. Então, 13 venceram. Um deles teve que ser reposicionado a pedido da comunidade religiosa, porque ali ficou em frente à igreja católica que está sendo construída. Então foi reposicionado, suprimimos esse ponto, dos 20 ficaram 19 e os 13 estão em construção. Os outros 6, nós estamos avaliando o momento de lançar a licitação dos últimos. Esse em frente ali é a paróquia de Guadalupe, né? Isso ao lado do Borges, exatamente, né? Exatamente. Naquele ponto ali que foi remodelado, ali foi retirado, foi suprimido aquele ponto e colocamos num outro ponto daqueles que eram possíveis, daqueles 20 pontos, né? Então, as obras estão correndo a cargo do próprio quiosqueiro, ele tem a concessão agora do município, 20 anos, e ele que constrói, o município não desembolsa nem um centavo, nós desembolsamos o valor da demolição e a retirada dos escombros, isso a cargo do município, mas a construção já é a cargo deles e você viu lá que estão ficando prontos já e até o próximo verão, se Deus quiser, após a pandemia, as pessoas vão poder voltar a se aglomerar com segurança, com a vacina, mas ainda não é tempo para isso. É verdade, a gente tem que esperar um pouquinho ainda, né? O verão ainda, acho que até o verão a gente espera, vamos ser otimistas, né, prefeito? Que vai estar tudo mais normalizado. Deus te ouça. É isso aí. Prefeito, outra novidade, o senhor estava falando comigo aqui agora há pouco, é o imbróglio ali sobre o Chalé Motel, né? Que fica exatamente no meio da quarta avenida Rua Belo Horizonte, não é isso? Exatamente. Que liga a Rua São Paulo com a Rua Fortaleza. Você gosta de Itapuã, hein? Eu sou morador de Itapuã. Percebo que você... Ali é o seguinte, Fabiano, tinha um loteamento Carvalhinho, sim, que tinha sido aprovado, a Priscas Eras e tal, etc. Aí em 78, se não me engano, 76, o então prefeito Américo Bernardes aprovou o loteamento Itapuã, um sobrepondo ao outro e revogando o anterior, mas um decreto lá resguardando os direitos de quem havia adquirido no loteamento anterior. Então, de fato, ali aquela ponta da Rua Belo Horizonte foi loteado, né, originalmente, depois com o novo loteamento ali ficou uma parte de rua, uma parte de propriedade privada, enfim, sei que isso virou uma briga, né, de muitos anos e tal. E no ano passado, seu Luiz Paquera ainda era vivo, proprietário do Chalé Motel, a gente
trabalhou um acordo, tivemos bem próximo do acordo, e aí houve uma ação judicial que houve uma liminar proibindo a gente fazer a desapropriação naquele tempo. Nesse tempo, Luiz Paquera morreu. Depois tivemos que nos entender com os seus herdeiros. E tudo judicialmente. E agora, finalmente, fizemos o depósito do valor determinado pela Justiça. E mesmo em meio à pandemia, não foi fácil juntar recursos orçamentários para dar conta disso em plena pandemia. E no dia 20 de julho, fizemos o depósito e nessa semana estamos recebendo a emissão de posse para poder fazer demolição e depois abrir a Rua Belo Horizonte para desafogar o trânsito ali do entorno de Itapuã, inclusive que vai em direção à Terceira Ponte. De fato, ali você consegue desafogar bastante o trânsito daquela região com essa obra, né? Sim, porque a Rua São Paulo ela tem um fluxo enorme de quem segue para a Terceira Ponte, né? Então você consegue ter um desvio, um retorno para quem quer voltar e você não precisa passar pelo outro lado. Você que é morador de Itapuã sabe melhor do que eu isso. A gente fica agarrado no trânsito ali, né, prefeito? É verdade. Então, de fato, é uma obra muito bem-vinda, né, para esse momento. Prefeito, o tempo quase acabando aqui já do nosso programa, mas antes de encerrar, vamos ainda falar também, eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre esse momento de eleição, né? A gente está um ano eleitoral. Primeira pergunta, o senhor é candidato, o senhor está com um pré-candidato, como o senhor se posiciona nesse momento? Olha, Fabiano, dos prefeitos da Grande Vitória, eu sou o único que posso ser candidato à reeleição, né? Eu fui deputado federal e votei para acabar com a reeleição. E a Câmara votou o fim da reeleição, o Senado não quis votar. Bom, eu, assim, por motivo de coerência, eu fico, assim, meio que constrangido no sentido da disputa da reeleição, eu que votei contra e sou a favor do fim da reeleição, mas o fato é que o Instituto da Reeleição está presente, está no ordenamento jurídico nacional e é uma possibilidade, é algo que a gente vai avaliar um pouco mais à frente, mais perto das convenções partidárias. Por hora, nós não podemos ter outro foco que não seja a gestão da cidade. Uma eleição nesse ano diferenciada também, né? Em meio à pandemia, como a gente comentou. Vai ser uma eleição possivelmente talvez com um modelo bem diferente do que a gente viu até os dias atuais e inclusive com a sua experiência, que tem de tantos anos já na política também, né, prefeito? Olha, a eleição foi adiada. Você quer, né, algo mais grave do que isso? Pois é. Se atrasou uns 40 dias na eleição, na data da eleição, né? O TSE dialoga hoje com os partidos no sentido de ampliar o horário de votação, né? E reservar um horário preferencial para as pessoas mais idosas. Enfim, é um ano atípico, um ano muito difícil. E também um cenário eleitoral, também você ir para uma disputa eleitoral. Não sei se vai ter corpo a corpo, se vai ter aperto de mão, por hora não é recomendável essas coisas, né? Se o candidato vai ter que ganhar a eleição sem sair de casa. Mas enfim... Uma campanha quase totalmente virtual, nós né? estamos atravessando esse momento que é novo para todos nós. A nossa geração não viu um ano semelhante ao de 2020. Vai ser marcado pela história, na história, sem dúvida alguma, como um ano bem diferente de tudo que a gente já viveu, né? Infelizmente, com a marca muito triste, né? Com muitas mortes, muitas vidas perdidas por essa pandemia. E a nossa torcida é que a vacina saia logo, né? E que, como a gente falou antes, e que a gente supere esse momento difícil que vive o mundo, né, com a pandemia da Covid-19. Prefeito, felizmente o tempo está terminando, mas eu quero te agradecer muito por ter vindo aqui ao programa. Foi um prazer te receber. É sempre uma alegria te ver e participar do seu programa. Prefeito, obrigado, viu? Obrigado, amigo. Uma boa noite para o senhor, boa noite para você de casa. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Lembrando o nosso encontro de segunda a sexta, às 8h30 da noite, na Record News e às 9h30 da noite na TV Sim. Mais uma vez, uma ótima noite para você e até lá.